Existem histórias que não deveriam ser contadas, não porque são mentira, mas porque aconteceram de verdade. Esta história, que vou contar, foi enviada por um de nossos ouvintes. E até hoje, ele não consegue explicar quem estava do outro lado da linha. Era uma terça-feira comum. Uma noite qualquer. Uma chuva fraca caía lá fora, batendo suavemente na janela. E a casa estava imersa em um silêncio profundo, daqueles que só a madrugada traz. O relógio digital na mesa de cabeceira marcava 2h17 da manhã. Quando o silêncio foi quebrado pelo som estridente do telefone fixo, ele parou, confuso. Ninguém ligava para o telefone fixo, muito menos naquele horário. O som ecoou pela casa vazia, insistente. Com o coração já um pouco acelerado, ele se levantou e atendeu. "Alô?", ele disse. A voz rouca, de sono. Do outro lado da linha, nada. Apenas o som de uma respiração lenta e pesada, quase como um suspiro. Ele estava prestes a desligar, achando que era um engano, quando uma voz feminina, suave e familiar, falou: "Filho, sou eu." O coração dele disparou. Um calafrio percorreu sua espinha. A voz era inconfundível, idêntica à da sua mãe. Cada inflexão, cada tom, era exatamente como ele se lembrava. Mas havia um problema terrível e impossível. A mãe dele estava morta há 2 meses. Ele congelou, segurando o telefone com força. A mente dele gritava que era impossível, uma brincadeira de mau gosto, um trote cruel. Instintivamente, ele tentou desligar, pressionando o botão para encerrar a chamada. Mas nada aconteceu. A linha continuava aberta, como se estivesse presa. A voz do outro lado continuou, calma, como se não notasse o pânico dele. "Não desliga, filho. Eu só tenho pouco tempo." O tremor tomou conta do seu corpo. Aquela voz que não deveria existir mais, começou a falar coisas que ninguém mais no mundo poderia saber. Ela o chamou pelo apelido de infância, um nome que só ela usava quando ele era criança. Depois, mencionou uma briga que ele teve com um colega na faculdade, uma briga que ele nunca contou a ninguém, guardada a 7 chaves, por vergonha. E então, ela sussurrou um segredo. Um pequeno pacto que os dois fizeram anos atrás. Algo tão pessoal que a simples menção fez o ar faltar nos pulmões dele. Não havia como alguém saber daquilo. A realidade começou a se distorcer. Era ela. De alguma forma, era ela. Então, a voz mudou de tom. O carinho deu lugar a um sussurro de urgência e medo. Ela disse algo que gelou o sangue nas veias dele. "Eu não devia estar ligando, mas ele está aí com você." Um silêncio absoluto caiu sobre a linha. Até mesmo o som da chuva lá fora pareceu parar. Tudo ficou quieto. E foi nesse silêncio ensurdecedor que ele ouviu, atrás dele, vindo do corredor escuro, o som inconfundível de uma tábua do assoalho, rangendo sob o peso de algo, ou alguém. O medo, que antes era uma semente, explodiu em pânico total. Com a voz falhando, quase num sussurro inaudível, ele perguntou ao telefone: Quem está aqui?" A resposta da mãe veio em um tom desesperado, quase um grito abafado: "Não olha para trás." No mesmo instante, o telefone começou a chiar, o som de estática rasgando a conexão. A voz dela ficou distante, como se estivesse sendo puxada para longe. "Ele não gosta quando eu falo", ela conseguiu dizer, antes de um estalo alto e seco cortar a linha. A ligação caiu, sozinha, no exato momento em que o telefone ficou mudo. O relógio digital na mesa de cabeceira se apagou, e a única lâmpada acesa na sala piscou 1, 2 vezes, e morreu, mergulhando a casa na escuridão total. E então, no corredor, ele ouviu, de novo, passos anglentos, arrastados, deliberados, começando a se aproximar da sala onde ele estava. Ele não pensou apenas correu para o quarto, bateu a porta com toda a força e girou a tranca. O som do metal se encaixando foi o único conforto em meio ao terror. Ele se encolheu no chão, com as costas contra a porta, ouvindo os passos pararem do outro lado, e ali ficou, paralisado, esperando o amanhecer. Na manhã seguinte, exausto e ainda tremendo,
Ele foi até a companhia telefônica. Precisava de respostas. Precisava saber quem tinha ligado, de onde tinha vindo aquela chamada. Ele explicou a situação ao atendente, que o olhou com uma mistura de pena e ceticismo. Mas, ao puxar o registro de chamadas da noite anterior, o rosto do atendente ficou pálido. Ele virou o monitor, mostrando a tela para o nosso ouvinte. Segundo o sistema, não havia nenhuma ligação registrada para aquele número. Naquela hora, a chamada simplesmente não tinha origem. Era como se nunca tivesse acontecido. Mas havia um detalhe final, que o atendente apontou, hesitante. No identificador de chamadas do aparelho dele, o número que apareceu no visor na noite anterior era de fato o número antigo da mãe dele. Um número que havia sido oficialmente cancelado e desativado logo após a morte dela. Um número que não deveria mais existir. Até hoje, ele conta que a vida dele nunca mais foi a mesma. E todas as noites, pontualmente às 2h17 da manhã, o telefone fixo dele toca. Apenas uma vez. Um único toque que corta o silêncio da madrugada. E depois, talvez algumas vozes simplesmente se recusem a aceitar o silêncio. E talvez, da próxima vez que o seu telefone tocar de madrugada, seja melhor não atender.